Nós vamos ler um texto de Hebreus 5, de 11 a 16. E só antes de aparecer o texto, você entender o contexto, o autor aos Hebreus, nos versos anteriores, ele está falando de Jesus. E ele está falando que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele está falando da nossa obediência. É por isso que quando nós chegamos no verso de número 11, aparece assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim, porque aquela igreja estava agindo assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, e aí ele vai trazer o comparativo, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, na palavra de Deus. Porque essa criança é como, ou melhor, essa pessoa é como criança. E aí o nosso último verso diz assim, eu avisei, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar. Senhor, mais uma vez pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Essa é a Tua palavra aberta diante de nós. Queremos falar sobre o alimento espiritual das nossas vidas. Mas se o Senhor não falar, em vão será. Por isso nós rogamos, não se aparte de nós, abençoa-nos, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou mostrar um vídeo para vocês dessa semana. Gabi e Ben estão no Rio, Gabi, Ben e Daniel estão lá no Rio. E a minha sogra pegou o Benjamin e levou ele para o shopping center essa semana, para ele comer pão de queijo. E eu quero que vocês vejam qual é o estado do Benjamin quando ele come pão de queijo. Esse é o Benjamin feliz comendo pão de queijo, né? Parece que ele é um carioca com espírito barbarense, mas a alma deve ser mineira. Ele adora pão de queijo. E meus amados irmãos, em janeiro eu terei um recém-nascido em casa. Daniel não vai em janeiro comer pão de queijo, como o Benjamin está comendo com 3 anos, quase 3 anos e meio. Daniel vai tomar leite, e se Deus assim permitir, leite materno. Por quê? Vocês sabem por quê. O alimento materno, ele preenche todas as necessidades orgânicas do bebê. O Wilson e outros irmãos entendem muito melhor do que eu sobre isso. Ele contém proteína, ele contém imunoglobulinas, substâncias imunizantes, enfim, protege a saúde do bebê. Um recém-nascido precisa de leite e de leite materno. Benjamin já passou dessa fase. Agora, Benjamin cresceu. E porque o Benjamin cresceu,
ele precisa, além do leite, de outros alimentos. Esses alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, porque o organismo dele, o desenvolvimento dele pede outros nutrientes. É aí que a gente conhece os nomes, mesmo sem entender detalhes. Vêm os alimentos construtores, os alimentos energéticos, os alimentos reguladores, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. É nessa fase que a criança passa a consumir alimentos mais sólidos. É nessa fase que a criança está construindo o corpo dela. É nessa fase que entra carboidrato, proteínas, sais minerais, vitaminas, de forma prática, carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, leite também. Kinder Ovo, pão de queijo também faz parte. Ele adora Kinder Ovo também. Agora, eu quero que você perceba o seguinte. Tudo isso é uma decisão minha e da Gabi em não alimentar mais o Benjamin somente com leite. Porque a gente sabe, nós temos conhecimento, nesse caso da ciência, da medicina, que se nós continuássemos o Benjamin com 3 anos e meio, dando somente leite para ele, nós estaríamos destruindo o seu futuro, o seu desenvolvimento psíquico, físico, intelectual, emocional, porque ele não estaria recebendo todos os nutrientes necessários. Da semana retrasada, nós estávamos no hospital São Lucas, né, aquele da Avenida Brasil, fazendo um ultrassom de mais de 90 minutos. Gabi lá na mesa, o médico com ela, e Benjamin e eu sentados dentro da sala. E aí mostra para cá, mostra para lá, e o Daniel se mexe, e o Benjamin olhando lá para a televisão, e numa hora assim, ele olhou uma imagem assim, que parecia um ET, assim, uma coisa meio disforme, e falou, é a cabeça do Daniel. A câmera do ultrassom estava na altura do cérebro, assim, do Daniel, né, pegando as regiões do cérebro. E aí o doutor, né, ele falou, é isso mesmo, é a cabeça do Daniel. E nem eu estava percebendo que era a cabeça do Daniel. E aí o doutor fez o seguinte comentário, as crianças hoje, elas têm mais facilidade em compreender as coisas, e aí ele falou o seguinte, é porque elas comem mais proteína nessa idade, elas têm uma alimentação mais equilibrada do que outras gerações. Por isso que você, adulto, se sente burro em relação aos teus filhos, em relação às crianças, se desenvolve tanto. Muito, segundo esse médico, tá? Eu não estou trazendo uma teoria e não estou falando é isso, mas isso foi o comentário desse médico. Muito, segundo esse médico, é devido à alimentação das nossas crianças, que é muito mais rica do que a nossa alimentação. Você, na idade do Benjamin, tomava Yakult o dia inteiro. Tomava biotônico Fontoura, achando que isso era o suprassumo. E hoje nós temos mais ciência a respeito disso. Bom, por que dessa introdução? Vocês devem estar imaginando pelo texto que nós lemos de Hebreus 5, 11 a 16. O escritor da carta aos Hebreus, ele encontrou um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual de discípulos de Jesus, a condição dos cristãos. E aquela igreja, nós não sabemos exatamente quem escreveu Hebreus, não sabemos exatamente a que igreja que ele escreveu, mas o fato é que aquela igreja parecia estar sendo reprovada, porque eles não tinham crescido na vida cristã. Eles continuavam se comportando como criancinhas recém-nascidas, que ainda necessitavam de leite e não suportavam alimentos sólidos. Porque mesmo que eu quisesse, em janeiro ou em fevereiro, dar um pão de queijo para o Daniel, recém-nascido, ele não suportaria comer um alimento sólido, ele não está preparado para isso. Então, aquelas pessoas estavam avessas a um ensino espiritual mais profundo.
aquelas pessoas não tinham progredido na fé. Esse é um resumo. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo no texto que nós acabamos de ler. Esse seria, assim, o resumo. E hoje, nessa manhã, eu quero falar com você sobre dietas. E a primeira parte é essa que vai aparecer aí para você. É o resultado de uma dieta espiritual com leite. O que ocorre com o organismo, espiritualmente falando, de uma pessoa que se alimenta somente com o leite? O que será apresentado nessa primeira parte, meus amados irmãos, são perigos que os discípulos devem ficar atentos. A primeira causa é uma indisposição espiritual. Olha o que diz o texto, está aparecendo aí para você. Vos tendes tornado tardios em ouvir. Eu estou indisposto. Se nós formos para o grego aqui, esse tardios em ouvir, seria o equivalente ao que eu acabei de dizer. Alguém preguiçoso, alguém lento, alguém, digamos assim, descuidado. A pessoa não está focada. O foco aqui é alguém preguiçoso, alguém lento, alguém descuidado para as coisas espirituais. Vocês estão tardios em ouvir, diz o autor. Ou seja, aquelas pessoas não estavam entendendo, não estavam praticando o que elas ouviam da palavra. Elas estavam indispostas para receber, para compreender e para aplicar os ensinamentos espirituais em suas vidas e na vida de outras pessoas. E esse é o ponto aqui que nós temos que entender, meus amados irmãos. Ainda hoje, a vida de muitos cristãos é caracterizada por essa indisposição espiritual. Deixa eu tentar ilustrar para você. Todos nós estamos sujeitos a isso. Essa indisposição é, por exemplo, como alguns de nós, principalmente os homens, lida com médico, com dentista e equivalentes. Não adianta. Normalmente, quando dói, nós vamos buscar uma solução. Nós somos indispostos a termos uma alimentação ou alguns cuidados preventivos. A gente normalmente espera acontecer, e quando acontece a gente vai lá e tenta resolver. Agora, vamos pensar no campo da igreja, no campo espiritual. O que seria a prevenção? O que seria eu estar numa dieta de leite? Uma dieta de leite é uma dieta que eu frequento o culto e olhe lá de vez em quando. Eu conheço um pouquinho do que aconteceu no Éden, na cruz. Tá. Só que aí surge um problema no meu casamento. E eu estou disposto a me divorciar da minha esposa. Por quê? Porque a minha dieta é de leite. Eu não tenho uma base sólida, uma base firme. Existem situações que o divórcio é justificado. O meu ponto aqui não é falar de divórcio, é só um exemplo. Vou dar um outro exemplo. Eu estou com um problema com os meus filhos. Tá, só que o meu filho já tem 4 anos, ou já tem 15 anos. Eu tive 15 anos ou mais para ler a respeito que a Bíblia fala a respeito dos filhos, para ler bons livros, para participar de boas conferências, para participar de escola dominical. Ou, um outro exemplo, eu vejo se aproximar o 7 de outubro e eu preciso votar para um presidente, para 2 senadores, para um governador, para um deputado federal e para um deputado estadual. E eu olho para a situação e eu não tenho nomes. Só um instante. E eu não tenho nomes. Essas pessoas parecem que não têm valores cristãos. E aí eu vejo na rede social alguns cristãos defendendo um candidato, outros cristãos demonizando esse candidato.
e vice-versa, e eu fico perdido. Por que que eu fico perdido? Porque eu estou mal alimentado. Eu não fiz um trabalho preventivo. Aquele domingo, ou aqueles domingos que na minha igreja iam falar sobre cristianismo e política, eu achei o assunto muito chato, e porque eu achava muito chato, eu preferi ir para o parque caminhar com a minha família. Só que agora eu estou diante do 7 de outubro, e eu sou discípulo de Jesus, mas não sei o que eu faço. Percebam, aonde que essa indisposição espiritual nos leva. Aí quando o casamento está arruinado, aí eu quero apagar o fogo. Aí agora o que eu faço? Aí eu quero entender sobre política, e agora em quem eu voto? E meu filho, o que eu faço, pastor? O que eu faço, presbítero? E essas pessoas vão te orientar. Mas talvez você já pudesse estar orientando outros. É o que diz o próximo resultado de uma dieta espiritual com leite. A insuficiência no crescimento. Ô Vitor, acende essa luz aqui para mim, para ficar mais claro. Por favor. Insuficiência no crescimento. Verso 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres. Olha que interessante. Essa carta certamente foi escrita para cristãos que já haviam compreendido a salvação há algum tempo. Tempo suficiente para essas pessoas terem crescido na fé. Isso é claro quando nós lemos a carta. Agora, o ponto aqui é, todo aquele tempo, desde quando Jesus jogou luz sobre a mente e o coração daquelas pessoas e os chamou, os salvou, oficialmente, a data que isso aconteceu, desde aquele tempo até o dia em que o autor escreveu a carta, aquelas pessoas deveriam ter aproveitado o aprendizado que foi passado para elas. Deveriam ter progredido na vida cristã. O argumento do autor aqui é, vocês poderiam ser professores de Bíblia já. Mas vocês ainda estão tomando leitinho. Vocês continuam como alunos do maternal, do jardim. Vocês são crianças no conhecimento. Vocês são crianças na percepção da palavra de Deus e do que está ao seu redor. Você não sabe praticar essas verdades. Aí uma pergunta nós temos que fazer. E que fique bem claro que tudo que eu estou falando aqui nesta manhã é para nós. Eu me incluo. Quanto tempo nós temos de igreja? Quanto tempo nós temos de igreja? E até que ponto nós podemos nos excluir dessas pessoas que o autor aos Hebreus está nos dizendo? E meus amados irmãos, existe uma regra, a Zezina entende disso melhor do que eu. No nosso aprendizado, eu já apresentei isso aqui para vocês outros anos e eu vou apresentar novamente. Que foi até classificada numa pirâmide, William Glasser classificou isso numa pirâmide, e é fundamental para nós entendermos o nosso envolvimento com a igreja, com as coisas do reino de Deus e o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Mostra para a gente, Gerson, clica na pirâmide aí. Olha que interessante. Os estudos dizem que nós aprendemos 10% daquilo que nós lemos. Então, se você ler a Bíblia todos os dias, você vai absorver, no decorrer da sua vida, 10% do que você está lendo. 90% você vai esquecer, outras coisas vão entrar na sua mente, principalmente na sociedade da informação que nós vivemos. Joia? E o que eu escuto? 20% do que eu escuto, eu vou absorver. Então você está lá no rádio, você está ouvindo alguma coisa, você tem capacidade de absorver, em média, 20%. Joia? E quando eu observo, quando eu estou vendo alguma coisa, aí a média sobe para 30%. Alguém pode contar uma história para mim,
de como foi o desfile de 7 de setembro. Tá, isso é uma coisa, eu vou absorver a história que a pessoa contou. Mas eu estava no desfile de 7 de setembro, então o que eu vi vai ser muito mais marcante na minha memória do que uma história que alguém me contasse. Joia? E quando nós vemos e escutamos as duas coisas ao mesmo tempo, aí olha como já sobe a nossa média. Nós aprendemos 50% daquilo que eu estou vendo e estou ouvindo. Vocês estão me vendo e ouvindo aqui, mas esse exemplo não é o ideal. O exemplo ideal é de uma situação mesmo, como o desfile de 7 de setembro. O que está acontecendo aqui é mais o equivalente a ouvir do que ver e ouvir, tá? Bom, 70% eu aprendo quando eu discuto com outras pessoas o assunto. Eu converso, eu pergunto, eu repito, eu numero, eu reproduzo, eu defino, eu debato. Então é como se nós terminássemos essa reflexão, dividíssemos em grupos, falava, vamos debater sobre Hebreus 5, de 11 a 16? E aí a Paty ia fazer uma pergunta, e a Lúcia ia responder, e o Plínio ia falar, mas eu acho que é isso, e o Kleber ia falar, mas por outro lado tem isso. Nós iríamos absorver 70%. A probabilidade de nós ficarmos pensando nisso no decorrer da semana seria muito maior. 80% nós aprendemos quando nós fazemos. Aí você deixa de ser passivo e você passa a ser ativo. Ou você escreve, ou você interpreta, ou você se expressa, você revisa, você identifica, você comunica, você amplia, você demonstra, você pratica, você diferencia, enfim. Você se envolve, você está fazendo 80% do aprendizado. E quando que nós atingimos de 95% até 100% em alguns casos de absorção? Quando nós temos que explicar algo. Quando eu preciso resumir, quando eu preciso estruturar, elaborar, ilustrar. Nesta manhã de domingo, quem mais está aprendendo a respeito de Hebreus 5 sou eu, que precisei gastar horas da minha semana estudando, pensando em ilustrações, em exemplo, em aplicações, sabendo do contexto da vida de vocês, encaixando isso tudo em um número limitado de minutos para apresentar para vocês. Eu vou lembrar desses conceitos de Hebreus 5 por semanas, meses, talvez anos. Mais do que vocês. Por isso, eu quero que você entenda o problema, pode voltar lá, o problema da insuficiência no crescimento. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres. Você poderia, mulher, estar já aconselhando uma noiva, uma namorada, uma jovem, sobre relacionamento. Mas, na verdade, você pode estar tendo problemas no seu relacionamento, como se você ainda fosse uma adolescente. É esse o argumento. Você poderia estar aconselhando um jovem a respeito, incentivando ele, inspirando ele a ler a Bíblia, a orar todos os dias, a buscar a Deus, mas você não consegue porque a sua alimentação está no leitinho. E aí você está mal alimentado. Você não tem como aconselhar, porque você não está comendo alimento sólido. Só quem come alimento sólido pode oferecer leite materno para outras pessoas. Imagina a Karen ou a Gabi não se alimentarem direito nessa fase que elas estão. Tem que se alimentar direito. E espiritualmente é a mesma coisa. Deus coloca diante de nós oportunidades. E aí vem o próximo ponto. O próximo problema de uma dieta espiritual com leite. A nossa gera, né, Só um instante. Uma inexperiência na palavra. É o que diz o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, nesse comparativo que o autor está fazendo, é inexperiente na
palavra. Os hebreus, aí o alvo dessa carta, eles eram bebês espirituais. Como se o desenvolvimento deles tivesse sido tolhido. Eles pararam de crescer. Eles se tornaram inexperientes. Eles se recusaram a se aprofundar nos conhecimentos de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Escola dominical. Todo domingo, 9 horas da manhã. Mas eu não preciso. Eu já frequento escola dominical há muito tempo. Agora, então, que começou uma classe de doutrinas essenciais da fé cristã, uma classe para catecúmenos, eu que sou crente há mais de 30, 40, 50 anos, eu não preciso. E você vai se tornando inexperiente na palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa na sua alimentação diária. O que você come quase todos os dias? Imagine se a partir de amanhã, porque toda dieta tem que começar na segunda-feira, né? Se a partir de amanhã você trocasse toda a sua alimentação diária por 3 ou 4 mamadeiras por dia só. Tudo bem, não precisa pôr na mamadeira, pode pôr no copo, mas só leite. Ia ser legal? Como que você ia estar na noite de segunda-feira, na manhã de terça-feira? Às vezes nós agimos assim, espiritualmente. Nós não nos alimentamos e deixamos de ter habilidade nas Escrituras. E sabe o que isso significa? Eu não estou falando de você ser pastor, para você dar aula, não, somente. Eu estou falando de você conseguir colocar em prática as Escrituras. Você se alimenta dela, joia. O que eu li hoje? Eu li aqui a história de José. Poxa, José era um homem íntegro, né? Puxa, como ele foi firme na fé dele. E aí eu chego na minha empresa, onde eu trabalho, e aí eu vejo lá pessoas sem ética, sem moral, me fazendo uma proposta indecente. E naquela manhã eu li a história de José. Eu estou bem alimentado. E aí eu vou virar para aquelas pessoas e falar, estou fora. Agora, se eu escutei a história de José numa pregaçãozinha de um pastorzinho há 5 anos atrás, não vai ser na segunda-feira que eu vou lembrar, estar forte para vencer as provações. É isso que é ser experiente, no caso aqui, o lado negativo, inexperiente na palavra. É como diz Paulo a Timóteo, mostra aí para a gente, clica na Bíbliazinha, Gerson. Nós manejarmos bem a nossa palavra, olha lá, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E aí ele diz, como alguém que maneja bem a palavra da verdade, como uma espada mesmo. Nós temos muitos policiais aqui na igreja, militares, municipais. Se esses homens não souberem manusear bem os seus equipamentos, quando eles estiverem no trabalho, vai dar ruim. E Deus nos coloca no trabalho o tempo todo. E você não tem que fazer seminário nem ser pastor para saber manusear a palavra. Você não pode ficar numa dieta de leite, ser inexperiente, porque Deus vai te dar a oportunidade de você usar a palavra. E eu não estou falando de você carregar a Bíblia embaixo do braço, pode carregar numa boa. Eu estou falando de você ter a Bíblia, a palavra na sua mente. E aí aquele seu amigo vai trocar num assunto com você. E o seu coração, a sua mente está tão cheia da palavra, você está tão bem alimentado. Sabe aquela coisa de alguém te chamar para jogar futebol? Só que o jogo vai durar 2 horas, é jogo profissional. E aí você comeu no almoço um churrasco, você se alimentou bem, e o jogo é 4 horas da tarde. Você fala, não, beleza, eu estou bem, vou entrar. Mas se você tivesse ficado com leitinho só, e recebesse a oportunidade de entrar em campo, você ia se sentir fraco e não ia entrar em campo. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Devemos nos alimentar bem. E a última
O último problema de uma dieta espiritual com leite é a nossa infantilidade espiritual. Ainda no verso 13. Vou ler desde o início. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. É inexperiente na palavra da justiça. Porque e aí a Bíblia nos fala com todos os nomes. Porque é criança. Meus amados irmãos, crente, criança, é o crente imaturo. É sobre isso que ele está falando. Está falando de maturidade. E eis algumas características, eu elenquei, não são originárias minhas, é de um estudo de uma revista de escola dominical da nossa editora. Ele elenca assim, ó. Primeira característica do crente maturo, desse infantil espiritual, ele consegue apenas entender as verdades mais simples. O leitinho. Ele só consegue entender isso. Se você bater um papo com ele sobre expiação limitada, ele não sabe o que é. Sobre eleição incondicional, muito menos, ele só ouviu falar. Ou você perguntar assim, qual a sua posição sobre escatologia? Imaturo. Por quê? Porque a igreja não ensinou? Não, boas igrejas ensinam. Ensinam a Bíblia e as doutrinas. Em escola dominical, em discipulado, em encontros especiais. Mas ele preferiu ficar só no leitinho. Que mais? Instabilidade na fé. As pessoas, normalmente, que têm uma dieta de leite, elas são infantis, e porque são infantis, são levadas por todos os ventos de doutrina. Se alguém chegar para o Benjamin hoje, ainda dá tempo, e falar para ele, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, ainda dá tempo de levar ele para esse mau caminho. Atualmente é mesmo. Mas enfim, uma criança é levada. Um adulto não. Um adulto tem posicionamento firme. Não, eu sou corintiano. Mas por que você é corintiano se o Corinthians está ruim? Porque meu pai é corintiano e eu amo meu pai. Ele tem que ter um argumento, seja qual for, para continuar torcendo para o seu time. Mas assim, vamos falar de coisas sérias. A pessoa não se aprofunda na doutrina. Fica com essa dietazinha de leite, vem na igreja domingo sim, domingo não, nunca vem no discipulado, muito menos nos encontros nos lares, e escola dominical já faz 5 anos que não vem. Só que ela liga o rádio no carro e na cozinha dela. E aí ela ouve pastores falando de uma Bíblia que não é essa. E aí a pessoa começa a ficar, opa, mas espera aí, é pastor. O reverendo Sandro também é pastor. Se é pastor, então, está falando. Faz sentido isso aí que ele está falando. E aí começa a ficar com medo da vida. E aí chega para a gente e fala, pastor, aquele texto que Jesus fala isso, mas... E aí a gente pergunta, mas espera aí, aonde você aprendeu isso? De onde você está tirando isso? Infantilidade espiritual. Outra característica, desinteresse pelas coisas espirituais. E apego, encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Quer saber se você tem desinteresse pelas coisas espirituais? Se agora, nesse minuto, enquanto eu estou pregando, você está achando um tédio. Isso é desinteresse. Isso é como você se percebe desinteressado pelas coisas espirituais. Você pensa assim, puxa, eu podia estar jogando videogame, puxa, eu podia estar vendo a Fórmula 1, puxa, eu podia estar no Parque dos Ipês, puxa, está um sol tão bonito, puxa, eu estou com tanto sono, podia estar dormindo. É assim que a gente se percebe. E aí eu não venho no discipulado, eu não venho no culto todo domingo, eu não venho na escola dominical, eu não venho nas programações especiais. Porque eu não preciso, né? Deixa eu descansar um pouco, eu mereço.
Ontem eu estava ouvindo na CBN uma entrevista com a Cissa Guimarães, a atriz, está com uma peça em Campinas, e ela entrou ao vivo na programação, e aí ela falando, não, porque papapá, papapá, porque eu gosto do campineiro, papapá, papapá, porque é o seguinte, né, o importante é ser feliz. Eu acho que na vida o importante é ser feliz. Pelo menos é assim que eu entendo, e eu respeito que ela entenda assim. A maioria de nós pensamos assim. Mas quem diz isso para nós é Satanás. Porque a nossa ideia do que nos faz feliz é uma ideia equivocada. E se a gente seguir essa ideia do que me faz feliz, a gente destrói a nossa vida e nos tornamos infelizes. Só quem sabe o que realmente vai nos tornar felizes é Deus. E Ele é tão bom que Ele nos diz, Ele não precisava dizer, mas Ele nos diz, olha, eu tenho caminho para a sua felicidade. Meus amados irmãos, outra característica é o temperamento sensível e egoísta dessa infantilidade espiritual. A pessoa se ofende facilmente. E a pessoa quer tudo ao seu modo. Ai, você viu aquilo que o presbítero falou? Ai, você viu essa decisão? Ai, não, aquilo me ofendeu. Ah, eu acho que tinha que ser assim. Estou dando exemplo da igreja, mas poderia dar em todos os campos. A pessoa tem um temperamento egoísta. Eu não conheço ninguém mais egoísta do que duas pessoas. Eu e o Benjamin. Eu é incompreensível, não deveria ser tão egoísta. O Benjamin é compreensível. Por quê? Ele é criança. Eu já sou maduro, deveria ser menos egoísta. Por isso, nós devemos ficar atentos. E última característica, a falta de frutificação. A pessoa é apenas, a pessoa que tem uma dieta espiritual com leite, ela é infantil espiritualmente no sentido dela ser um espectador e não um participante da igreja em que ela congrega. Olha aí Hebreus 10, o mesmo livro de Hebreus, clica lá. Mais para frente ele diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, vamos puxar a orelha do povo, antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes o dia, a volta do Senhor, se aproximando. Parece que o problema das pessoas não frequentarem os cultos não é só dos nossos tempos. Parece que já acontecia lá no contexto da igreja que foi destinada essa carta. E o apelo é, não deixe de congregar. Alguns já estão se acostumando a isso. Para com isso. Olha, vamos nos admoestar. Principalmente porque o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Nós não sabemos quando será, mas está próximo. Gente, se essa descrição for o teu caso, calma. A solução é simples. Mude de dieta. Quando a gente encontra um problema na nossa alimentação, no nosso organismo, no nosso peso, o que nós fazemos? Nós mudamos de dieta. Eu estou nessa parte, atualmente. E meus amados irmãos, eu quero apresentar para vocês, então, para a gente concluir, e apresentarei de forma mais breve, os resultados, pode mostrar, de uma dieta com alimento sólido. Olha como mudou. e aí nós vamos basear no verso 14. Primeiro resultado de uma dieta espiritual com alimento sólido, a maturidade espiritual. Por isso ele diz, mas, perceba que tem um contraponto no texto. Tem um mas. Então assim, tudo que eu falei, o autor aos Hebreus está falando, é a realidade de vocês, daquela igreja lá. Mas, aí vem o contraponto. O alimento sólido é para os adultos. Percebam que aqui fica claro, tá, irmão? Só para enfatizar o que nós já falamos. O autor está usando uma figura de linguagem, tá? Alimento sólido e leite. Esse é o comparativo.
Ele não diz qual alimento sólido, por isso que ora eu uso churrasco, ora agora estou usando hambúrguer. Mas o leite ele falou, joia. A ideia é facilitar o nosso entendimento. O leite significa os ensinamentos básicos, os rudimentos da nossa fé. O alimento sólido significa o aprendizado mais profundo, ok? Joia. Tendo dito isso, surge uma pergunta baseada nesse primeiro ponto aí. Por que nem todos os discípulos são maduros? Alguém poderia dizer, porque eles estão bebendo leitinho. Tudo bem, você está usando a figura de linguagem. Mas eu quero saber na prática, né? Por que eles estão bebendo leitinho? Por que eles não partiram para a feijoada, para a picanha, para o hambúrguer, para o alimento sólido, espiritual? Porque, meus amados irmãos, a maturidade requer disciplina. Porque a maturidade requer um esforço consciente. Eu sei que para eu voltar ao meu peso ideal, eu vou precisar caminhar X minutos por dia, eu vou precisar deixar de comer aqueles doces que eu adoro. Esforço consciente e constante. Não adianta eu fazer isso de segunda a sexta e no sábado e no domingo eu chutar o balde e me encher de doce, me encher de gordura e não me exercitar. Disciplina. Disciplina. Só tem maturidade quem tem disciplina. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, perfeita. Você não erra, você não escorrega na dieta. Não. Mas tem que ter um mínimo de disciplina. Você tem que buscar, vamos falar espiritualmente. Você tem que buscar a santificação. Eu não canso de repetir isso. Se você acordar amanhã achando que Deus vai mandar assim para você uma vontade de orar, uma vontade de ler a Bíblia, Ele não vai. Você vai ter que buscá-lo por meio da oração. Você vai encontrar o prazer durante o processo. Porque você deixar de comer massas gostosas e carnes suculentas, vai ser difícil quando colocarem diante de você um prato de salada com brócolis. Mas depois que você começar a comer a salada com brócolis, vai falar, olha, até que eu achava que ia ser pior, até que não é tão ruim. A gente joga aqui um azeite especial para dar um sabor nesse negócio, um tempero, e até chuchu a gente faz dar sabor. O prazer vem pelo processo. E não só pelo processo, pelos resultados. Não tem coisa mais prazerosa do que você se limitar no que você come, você ir para a academia mesmo não gostando, mas depois de um mês você se olhar no espelho. Aquela sensação, yes, estou conseguindo. É isso aí, está valendo. O que você fala? Está valendo a pena o esforço. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, meus amados irmãos. Nós só vamos ter maturidade espiritual quando nós entendemos que nós somos adultos. Olha o texto, nós somos adultos. E nós precisamos de alimento e alimento sólido. Na prática, o crescimento no conhecimento da palavra. Cultos, escola dominical, discipulado, conferências, palestras, estudos, tudo, tá? Oração, ter uma vida de oração, entender que nós dependemos de Deus para tudo. Participação na igreja local, esforço. Serviço cristão, prática do amor, tudo isso. Entenda uma coisa, é extremamente arriscado o que eu vou dizer aqui agora, principalmente porque isso vai para a internet. Mas eu estou falando dentro desse contexto, tá? A maturidade espiritual não vem no pacote da salvação. Deus nos dá salvação em Cristo Jesus, pela sua graça, não por mérito nosso. Mas a maturidade não vem nesse pacote. A maturidade está relacionada com santificação.
E santificação é com o tempo, você vai crescendo. Como diz aquela expressão do pessoal maromba, de quem treina, no pain, no gain. Se você não tiver um esforço, você não vai ter um ganho ou um resultado, a melhor tradução. Você precisa ter foco. Vamos lá, você está pensando o quê? Que você vai conseguir? Vamos ser sinceros. Fazer dieta não é legal. Não é legal. Não vamos mentir. O legal não é a dieta. O legal é o resultado. E talvez se Gabi e eu não orientássemos o Benjamin a comer outras coisas, ele ia ficar feliz da vida com o leitinho até os dias de hoje. Mas os pediatras nos orientam, da criança desde cedo, já vai introduzindo uma frutinha líquida, alguma coisa amassadinha, uma papinha, e aos poucos a criança vai tomando gosto. Se não houvesse esse esforço por parte dos pais, a criança ia ficar no leitinho a vida toda. Espiritualmente é a mesma coisa. Segundo lugar, experiência. Resultado de uma dieta espiritual com alimento sólido, ainda no verso 14. Para aqueles que, pela prática, meus amados irmãos, o alimento sólido é para aqueles que praticam os ensinamentos bíblicos. São aquelas pessoas, só um instante. São aquelas pessoas que descobrem o que é certo e o que é errado. São aquelas pessoas que descobrem o que convém e o que não convém. E deixa eu falar uma coisa para você. Isso não se descobre na teoria. Isso só se descobre na prática. Na prática. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo não, só uma ilustração. E o que eu devo fazer da minha vida nesse determinado momento da minha vida? Outra pergunta. O que eu devo fazer da minha vida nessa área da minha vida? A minha experiência em estar bem alimentado pela palavra vai conduzir a minha decisão. Se eu não estou bem alimentado... Aliás, eu não sei vocês, já perceberam como a gente não raciocina direito quando a gente está com fome? Eu sempre que vou dar uma palestra, uma aula, um sermão, dirigir um culto, eu procuro me alimentar bem. Porque eu sei que vai me dar fraqueza. E às vezes eu tenho uma dieta pobre em açúcar. Às vezes, minutos antes desses momentos, eu me encho de açúcar. Como um biscoito de chocolate, maisena, alguma coisa, que é para... Você está forte, você está bem alimentado. Porque a gente não raciocina direito se a gente não se alimenta bem. Então, se você tem que tomar decisões todos os dias na sua vida, quer relacionada à família, a trabalho, a outras áreas, você precisa estar forte, você precisa estar bem alimentado. E meus amados irmãos, na busca pela maturidade cristã, pela experiência, a obediência é de suma importância. A prática da palavra de Deus vai me levar à maturidade. A maturidade vai me mostrar que Deus me indica o que eu devo fazer. E aí cabe a mim tomar a decisão de ser obediente ou não. Quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais as raízes da vida vão se fortalecendo. Eu vou entendendo, eu vou me tornando maduro. Eu vou me preparando para suportar as provações, as tribulações da minha vida. E inclui obediência. Obediência, só para citar alguns exemplos, no amor a Deus, acima de todas as coisas. No amor ao próximo, como se o próximo fosse eu mesmo.
na confiança em Deus. Principalmente quando eu estou com problemas. Na evangelização, o que a gente chama aqui na igreja de tarefa missional, já que ele me instrui, olha, se você é meu discípulo, você tem que evangelizar. Nos dízimos, nas ofertas, que reflete a minha confiança nele, que reflete eu saber, porque eu estou me alimentando bem, eu sei, esse dinheiro não é meu, pertence ao Senhor. Isso é o resultado de uma dieta espiritual com alimento sólido. E por fim já apareceu aí o discernimento. Ainda no verso 14, termina assim o nosso texto. Ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus amados irmãos, o que é discernimento? É a capacidade que eu tenho de separar o certo do errado. É discernir mesmo. Cernir vem de cerne, né? É tirar o cerne, discernir. Eu tiro o cerne, a essência, o núcleo, o âmago, a parte central. Eu entendo, eu passo a saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é luz e o que são trevas. Uma dieta espiritual com alimento sólido me leva a isso. Isso aqui significa, em termos bem práticos, eu estar focado nas coisas mais importantes da vida. Eu saber definir as minhas prioridades. Quando eu sou infantil, quando eu tomo leitinho, eu tenho dificuldade para discernir o certo e o errado, à luz das trevas. Eu tenho dificuldade em definir o caminho. Eu fico perdido em um monte de coisa, não tenho foco. É isso que a Bíblia está falando, é ter foco. Olha como é forte o texto. Tem as suas faculdades exercitadas, né? Ele já tinha falado antes, pela prática, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mais uma vez vale o que eu falei há pouco. Quando não nos alimentamos bem, não raciocinamos direito. Então, meus queridos irmãos, essa é a direção que Jesus quer levar vocês, que Jesus quer me levar. Que a gente tenha um desejo ardente de santidade, que a gente procure a obediência de Deus, que a gente leia, estude, medite na palavra de Deus. Se isso já acontece na sua vida, você é um crente maduro. Se isso não está acontecendo na sua vida, não desanime. A qualquer momento nós podemos mudar de dieta. E eu falei para vocês que eu ia falar de dietas. Às vezes em nossas vidas nós temos altos e baixos. Você certamente lembra daquele momento da sua vida que você estava com o corpo, fala, nossa, aquela época eu estava tinindo. Talvez seja o momento atual, falando fisicamente. Talvez falando espiritualmente, você lembre daquele momento da sua vida que você estava assim, estava amando o Senhor, amando os irmãos, amando a igreja. Talvez não seja o momento atual. A qualquer momento é possível mudar de dieta. Eu estou fora do meu peso ideal. Por causa dos problemas de saúde que eu tive esse ano, eu interrompi meus treinos. E só agora eu estou podendo retornar aos poucos. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que eu vou ter que deixar de comer algumas coisas que eu já me acostumei a comer e fazer umas atividades que eu já me desacostumei a fazer. Mas é necessário. Eu vou voltar à dieta. Eu vou baixar aqueles aplicativos que contam caloria. Eu vou ficar lançando tudo que eu como no café da manhã, no almoço, no jantar. E eu vou ver se o que eu gasto de caloria por dia está acima do que eu como por dia.
É simples assim, dieta é matemática. Contou caloria. É você comer menos do que você gasta. E você começa a perder peso. Se você quiser ganhar, o contrário. Você comer mais do que você gasta. Isso vai me dar um trabalho, um trabalhão. Mas é necessário, porque eu estou com colesterol alto. Eu estou com gordura localizada. Eu tenho problemas na coluna. Na nossa vida espiritual, não é diferente. Nunca é o que eu prefiro. Sempre é o que eu preciso. Nunca é o que eu prefiro. Porque eu preferia ficar no sofá, assistindo série da Netflix, comendo bolo de chocolate, o dia inteiro. Mas é melhor eu me exercitar, é melhor eu caminhar. Por isso, quero terminar com um ditado popular. Vocês conhecem aquele ditado, você é o que você come? Você é o que você come. Na vida espiritual, isso também é verdadeiro. Para você ficar espiritualmente saudável, é necessário alimento sólido. Você depende de alimento sólido. Se aprofundar na palavra e em tudo isso que nós falamos nesta manhã. Amém?